MBL deixou de lado abandonou alguns comportamentos que há alguns anos teve, eu acho que qualquer pessoa de bom senso repudiaria. O MBL tinha, por meio de alguns dos seus representantes, muitas atitudes de confronto. Ia para provocação para conseguir determinado resultado e com isso alavancar sua imagem. E hoje você continua como integrante do MBL, você continua visitando o mesmo lugar. Mas eles começaram a fazer guerrilha contra os convidados que iam para o estúdio. Para de ser mentiroso, seu merda. Vai tomar no seu cu, Tramontina. Vai se fuder, Tramontina. Vai se fuder. Eu já te encontrei milhões de vezes aqui. Você foi gentil comigo, fui gentil com você. Pra você falar essa merda agora. Parece que o Tramontina encurralou o nosso Paulo Cruz. E eu finalmente vou responder isso, né? Vamos ver o que que é. Vamos lá. Vamos adiantar um pouquinho? 1h25? Ô Paulo, eu quero te perguntar uma coisa. Você não era do MBL? Eu não. Quando que você entrou no MBL? Quando você manifestou aí a sua... Não, eu os conheço desde quando surgiu. Aliás, desde antes de surgir o MBL enquanto instituição, eu já os conheci. Então eu sempre tive amizade com eles, sempre participei de eventos que eles fizeram. Eles fazem lá congressos todo ano, então palestrei em muitos congressos dele, mas eu sempre tive uma questão de independência muito grande. Então eu nunca quis me ligar a partido, não sei o quê. Fui assediado muitas vezes para entrar em partido, para me candidatar. Eu nunca quis, porque eu não tenho nenhum jeito para isso, acho. Então eu sempre me mantive à distância de ter que me ligar a alguém, a algum grupo e tal. E tava tudo bem, né? E eu fui me unir a eles por quê? Porque, claro, eu comecei a conversar com eles mais vezes. Inclusive, quando eu ia fazer o News lá, né, que era lá no mesmo conjunto onde o MBL é. Então, de vez em quando eu saía do News e passava lá. E ficava lá conversando com eles. E ali a gente começou a falar sobre isso. Aí, pô, vem pra cá, tem um monte de coisa que a gente tá fazendo aqui e tal, não sei o quê. Pausa então, aqui. Fora Quando a ele tá questão falando do News, ele tá falando do Flow News. O Flow News era aqui nesse prédio, tá? Vai lá. Partido, o MBL tem uma plataforma de conhecimento, de cultura e não sei o quê, que eles queriam desenvolver aquilo melhor. Então a conversa começou assim: não, vem pra cá. Eu já escrevia na revista, que a revista é uma dessas iniciativas culturais, que é a Valete, uma revista física, né? E eles queriam que eu, além de escrever na Valete, que eu produzisse conteúdo para essa plataforma, que na época era uma plataforma que era o Clube MBL. Então, não, a gente tem lá um monte de coisa que a gente produz dentro dessa plataforma. Hoje é um aplicativo, o Valete Plus, Valete Mais, tem lá, você pode baixar. Tem um monte de conteúdo gratuito, também tem conteúdo pago, podcasts, relatórios, entrevistas e um monte de coisa. Eu tenho um podcast meu lá, inclusive, de áudio. Então eu fui pra lá, quando a gente fechou lá um acordo e tudo, pra trabalhar, pra ajudar na construção do partido, né, do ponto de vista do background, assim, né, e ajudando a escrever o livro de propostas do partido, que é o Livro Amarelo. Então tem um livro de propostas, está sendo produzido em fascículos, e a gente está publicando isso em fascículos, escrevendo e pesquisando. Tem um grupo de quase 100 pesquisadores fazendo pesquisa, passando os dados pra gente escrever. E aí depois vai ser produzido o Livro Amarelo em si, que vai ser um volume só, em que vai ter lá toda a proposta do partido. Tá? Então eu fui pra lá pra ajudar nisso, na questão intelectual do partido, e também pra produzir conteúdo para o Valete Plus. Foi no fevereiro do ano passado. Eu queria saber de você o seguinte: o MBL deixou de lado abandonou alguns comportamentos que há alguns anos teve, eu acho que qualquer pessoa de bom senso repudiaria. O MBL tinha, por meio de alguns dos seus representantes, muitas atitudes de confronto. O MBL ia para o pau, ia para provocação para conseguir determinado resultado e com isso alavancar sua imagem. Sim. Eu acompanhei muito de perto uma sacanagem, uma canalice que o MBL fez contra o jornalista José Roberto Bonnier, porque ele publicou uma foto do que seria uma prostituta com os braços num carro, o que seria negociando um programa, e botou a cara do Bonnier. O Bonnier processou o MBL e ganhou. Não ganhou. O MBL foi condenado a pagar uma indenização de 20 mil reais. E na época houve também reportagens mostrando que as muitas condenações que eram dadas ao MBL não eram pagas, porque o presidente do MBL tinha R$0 na conta. Pausa aqui. Então aquilo... Pausa aqui. Primeiro, porque assim, o Tramontina falar uma merda dessa... O Tramontina é assim, é inacreditável. Você não entender que o MBL é uma coisa e o presidente do MBL é outra. Você assim, você é jornalista, Tramontina. Você é jornalista, meu irmão. Né? Deixa eu te falar uma coisa. Primeiro que o Bonnier, ele foi um pau no cu, inclusive com você. Tá? Tem um monte de vezes em que o Bonnier foi pau no cu com você. E é o seguinte, meu irmão. Jornalista que é vendido, a gente faz meme sim. Falou? É isso aí. Agora o lance é o seguinte: se você processa uma instituição, não tem nada a ver a quantidade de dinheiro que tem o presidente dessa instituição. Mesmo porque o Renan nem era presidente do MBL na época. Né? Acho que ele nem é até hoje. Acho que o Renan já foi presidente do MBL alguma vez? Eu nem sei se ele é. Eu nem sei. Né? Não é isso que tem a ver. Quando você processa uma instituição,
Não é que o CPF do presidente naquela ocasião vai responder com os bens próprios. Isso não faz o menor sentido, Tramontina. Isso não faz o menor sentido. Né? O que você está falando só não faz sentido. Né? Isso é jornalista, cara. Você deveria saber o que você está falando. Né? Mas vai lá, vamos ver onde vai chegar isso aí. Aparentemente, era o método. Nós estamos falando de método há vários anos. Qual é o meu método? Nós vamos para o pau, a gente enfrenta, a gente cria situações constrangedoras ou agressivas, Sim. muitas vezes, para obter determinado resultado. Pausa aqui. eu Sim, posso sabe por quê, afirmar, Tramontina? Porque parte da imprensa, uma parte gigantesca da imprensa, é uma imprensa vendida, tá? O que é agressivo, Tramontina? Fala pra mim. Você fazer uma manifestação pedindo liberdade de imprensa e a Folha dizer que a sua manifestação é 5 vezes menor pedindo intervenção militar, ou você fazer um meme falando que determinado jornalista está tendo uma opinião comprada? Hã? O que é mais agressivo? Você pegar um veículo de imprensa gigantesco e ridicularizar e mentir sobre um grupo que está surgindo contra o impeachment da Dilma, ou você pegar e falar o seguinte, não, meu irmão, já que vocês vão tratar a gente assim, a gente vai expor ao ridículo, a gente vai por confronto de ideias, vão para debate, e é isso aí mesmo. Fala pra mim. Hein, Tramontina? Porque você, com o teu jornalismo tradicional, né, de terno e gravata, né, óculos, tal, muito bonitinho, você fez parte de um mainstream que foi muito tóxico pro Brasil. O que é agressivo, Tramontina? A emissora que você trabalhou destruir a escola base, lembra da escola base? Por meio de uma fake news, isso não é agressivo? Hoje tem a internet pro cara responder. E na época? Aí hoje, 20 anos depois, vocês fazem meia culpa. A gente errou ali, hein? Vocês erraram pra cacete, erraram com a gente também. Falou? Vai lá. Daquilo que eu acompanhei, que tinha coisa que era canalice, era Pausa aqui. injúria, Só uma coisa, a gente calúnia fala e assim, difamação. o Arthur, o processo do Renan foi na pessoa física, ele já pagou o processo, está quitado. Isso é outra coisa, cara. Isso é outra coisa. O Burnier pegou uma declaração do Renan, é outra coisa. Você processar a instituição é uma coisa, você processar uma pessoa é outra. Entendeu? São coisas completamente diferentes. A única coisa que tem aqui no Brasil é quando é processo trabalhista, você quebra a personalidade jurídica e vai para o CPF, que é uma exceção de exceção no ordenamento jurídico. Tá? Isso é outra coisa. Mas vai lá. Que é um absurdo também, mas vai lá. Informação que depois se transformava em processos e aí não tinha como cobrar porque as pessoas, dentro do método, também não tinha dinheiro na conta. Né? Então agora, queria perguntar, agora que você está no movimento, esses métodos não existem mais? Assim, o MBL amadureceu muito, assim, do que eu conheci pra agora. Amadureceu muito, eles amadureceram bastante. Tanto é que, sim, começaram, eram todos, sei lá, tinham 20 e poucos anos, todos eles. Eu sou o mais velho hoje ali dentro daquele ambiente. É mais velho hoje? Você é o tiozão. Eu sou o tiozão, Então, assim, eles amadureceram bastante. Assim, que resposta merda do Paulo Cruz, né? Eles amadureceram por... O professor está falando que a gente amadureceu. Não. Paulo Cruz, tudo bem, eu entendo, ele não é do confronto. Tramontina meteu ele numa saia justa ali sem perceber, ele deu uma resposta merda, né? Não, a gente era imaturo, a gente amadureceu. Não, eu mantenho tudo que eu faço. Né? Eu tenho 39 anos, tá? Vou fazer 40, não sou mais nenhum garoto. O Renan tem 41, tá? Quando eu conheci o Kim, eu tinha 30, não era mais nenhum moleque. O Renan tinha 32, o Kim era um moleque jovem, ele tinha acho que 19 anos. Tá, mas o Pedro tinha 33, se não me engano, né? Então isso aqui não é um grupo de moleque maturo. A gente fez o que precisava ser feito para chamar atenção. E não, em nenhum momento houve erro de intenção aqui. Né? Então não é que houve um amadurecimento nesse sentido de um amadurecimento moral. Não é isso. Houve um amadurecimento estratégico. Agora, um amadurecimento moral não, cara. Ninguém aqui era imoral.